essas ocorrências com retomada de refém são ocorrências altamente complexas. Você tem que, dependendo da situação, e nessa especificamente, você tem que cercar a estrutura, seja ela uma casa, seja um prédio, naquele caso um ônibus. Você tem que estabelecer uma comunicação, que é a negociação, que é uma ciência, não é todo mundo que sabe. Uma das coisas exigidas é que o negociador seja um policial, porque ele tem a experiência e ele sabe o que é negociável e o que não é negociável. Esse negócio de, vamos chamar o padre para negociar, não existe isso. O padre pode estar presente para outros fins, mas ele não pode negociar, porque a ele não é autorizado, ele não tem essa autoridade. Como o PM ou o negociador não vai rezar a missa, o padre não pode, eu estou falando do padre, mas estou falando qualquer outro. Ele não tem a formação técnica específica. E não é por você ser policial que você é um negociador. A negociação é um curso específico que se faz. Né? A nossa unidade, há bastante tempo, já era uma unidade exitosa nesse tipo de ocorrência, de assalto com reféns. E muitas das vezes o assalto com reféns ocorre pela ostensividade da polícia. Há um assalto, a viatura chega rápido ao local, nem sempre assim, mas normalmente assim. A viatura chega ao local e o delinquente não consegue fugir. O que ele faz? Resolve fazer os reféns, estabelecer aquele encarceramento ali. Bem, então são, como falei, ocorrências complexas que você precisa cercar o local, você precisa afastar os curiosos, não permitir que eles interfiram no resultado que você pretende, porque essa do ônibus foi uma das mais difíceis. O senhor estava em campo nessa situação? Eu estava presente. Foi uma das mais difíceis porque tanto o delinquente quanto os reféns, as vítimas, elas estavam vendo tudo que estava acontecendo fora, porque estavam no ônibus. Né? Foi estabelecida a negociação, mas você tem que, em algum momento, ou seja, pela negociação real, que é o incitamento à rendição, a negociação, como se diz na boa gíria, aquele lero-lero, que é uma ciência, ela tem o lero-lero tem como objetivo o incitamento à rendição. Isso vai levar 1 hora, 2, 3, 4, 1 semana, 1 mês. O negociador, ele tem que ter ser um camarada paciente, né? E até dependendo da situação, você tem que ter uma equipe para fazer revezamento, né? Então, você estabelece a negociação real, que tem como objetivo o incitamento à rendição. E se você, em algum momento, percebe que a situação está involuindo, ou seja, o delinquente não está aceitando a técnica proposta, você está percebendo que psicologicamente tudo que está sendo feito, desenvolvido, não surte o efeito desejado, que é a rendição, você tem que preparar uma outra estrutura, que é a negociação tática, que é gás, sniper e assalto tático. Assalto tático é a equipe de operações especiais que vai ter que, em segundos, romper o obstáculo. Olha como é que é difícil. Romper o obstáculo, surpreender o delinquente sem que ele seja capaz de reagir e neutralizá-lo. É muito difícil. Tá entendendo? Porque às vezes você não consegue utilizar um sniper específico.
eu tenho na minha vida profissional já essa experiência. Nós conseguimos utilizar um sniper para poder neutralizar um delinquente. Mas tem situações que você não consegue. Não tem visão. Entendeu? Então você, dentro dessa ordem, gás, sniper e assalto tático, você muitas das vezes abole uma ou duas e parte para a terceira, que é só ela que talvez resolva. Mas você tem que fazer rompimento de obstáculos. Imagine, rompimento de obstáculos é você romper uma porta, romper uma janela, romper uma parede. É possível? É possível. E não é com picareta, é com explosivo. Então, a equipe tem que ter o adestramento, e nos cursos de operações especiais, esse adestramento ele é requerido e desenvolvido nesse sentido. Você faz rompimento de obstáculos e o resultado disso daí tem que ter ou provocar aquela surpresa grande e a equipe entrar em frações de segundos, neutralizar o delinquente que está com a arma na mão pronta para tirar. Então é uma ocorrência dificílima. E essa, emprego tático foi a manobra escolhida ali naquela situação. Eu vou avançar mais um pouco dizendo que as grandes escolas desse tipo de ocorrência é a escola americana e a escola israelense. São as duas grandes escolas. E a nossa escola, ela está permeada com elas, com ambas, só que os nossos instrutores eram israelenses, quando eles vieram aqui para dar os primeiros cursos de negociação. Então, essas duas escolas dizem o seguinte: se você conseguir em pelo menos 80%, 85% das ocorrências evitar a morte do refém, a sua unidade tem um resultado excelente. Agora verifica, o percentual, muito elevado. Então, a complexidade é tão grande que eles admitem que os reféns sejam feridos. Não se deseja a morte, mas que se ela acontecer, está dentro daquilo que é esperado. O delinquente, e quando você toma uma decisão dessa, você está vendo que o delinquente ele não tem atendido às suas reivindicações, às suas necessidades, e não vai ter porque você vai dizer que não vai ter. Não é assim que se faz. Mas ele resolve por alguma questão ideológica, psicológica, religiosa, qualquer, iniciar a execução dos reféns. Isso pode acontecer. Política seria uma outra vertente. Isso pode acontecer. E nesse caso, a equipe tem que estar pronta para intervir antes de começar a execução dos reféns. Só que eles estão armados e prontos para iniciar a execução. Então você tem que ter, naquele momento, essa surpresa. Primeiro, provocar durante toda a operação a camuflagem necessária para você estar no ambiente sem ser notado. E depois a surpresa e essa ação violenta, e isso se chama tecnicamente de violência nas ações. A violência nas ações não é exatamente você dar um soco no nariz, não. Até porque as armas empregadas são armas que o próprio Estado fornece ao profissional para ele tratar a matéria específica, tratar elementos delinquentes armados prontos para poder executar os cidadãos do Estado, né? Então, o policial ele tem que rapidamente entrar, iludir e neutralizar, né? É possível que os delinquentes façam tiro? É possível, nos próprios policiais ou nos próprios reféns. Os tomadores de reféns, que são os delinquentes, eles precisam ser neutralizados. Se ele se entrega a jogar munição, não tem, nessa hora, né? Não tem mais o que discutir. Está preso. Mas muitas das vezes você precisa finalizar.
porque eles estão armados e vão fazer disparos. Essas unidades consideram 85% das ocorrências. Se você consegue evitar a morte de um refém, você tem ou a sua unidade tem um grau excelente. Então, são ocorrências dificílimas, muito complexas. É porque aos olhos da mídia, não é só social, isso. Não é só isso. É o conjunto todo. É o conjunto da obra inteiro. É muito difícil. A nossa unidade sempre foi exitosa, como é até hoje nisso daí. Basta dizer esse último episódio, que aconteceu em março. Antes desse 174, nós tivemos outras ocorrências de êxito também. Mas